spoiler! Oi, a pessoa mensageiro traz boas notícias pra nós, né? Não. Traz morte, destruição. É super mórbido, né? Os começos dessas minisséries, né? Do mal. Eu sou a Flávia Gaza, esse é o canal do Garotas Geeks e a gente está fazendo uma minissérie especial sobre Stranger Things, onde a gente analisa uma figura mítica por episódio. Nesse episódio específico, a gente vai falar sobre o mensageiro do mal, o hospedeiro que se... They hurt me. You mean the doctors? No. The soldiers. The soldiers hurt you. They shouldn't have done that. It upset him. Essa análise específica foi feita junto com o William Nunes, que é um cara super bacana, um poeta em desenvolvimento. Se eu fosse você, seguir ele nas redes sociais. Vamos lá, mensageiro do mal. Lembra que eu falei pra você que a gente não sabia muito bem se aquele monstro de fumaça era uma coisa meio Lovecraft, Cthulhu, por conta dos tentáculos, se era uma coisa meio aranha, se era um bicho bizarro. Eu continuo achando que ele tem meio a cara de um Beldan, tipo aquele bicho que pega a Coraline, quando a mãe se torna aquela mãe do mal, aquela cara alongada, o fato dele, né, poder ter várias patas e tal. Mas eu entendo muito você que imaginou tentáculos por conta da loucura que ele causa no Will. Mas vamos lembrar que é apenas no Will, e aí o Will se torna um mensageiro, hospedeiro do mal. Hospedeiro é uma palavra muito importante para a gente analisar, porque existe um tipo de terror chamado body horror, horror do seu corpício, que é quando alguma coisa, algum ser, toma o seu corpo e daí ele começa a te controlar. E as pessoas só percebem porque depois de um tempo o hospedeiro começa a ter reações esquisitas. Ou fica muito emocional, ou pouco emocional. Enfim, ele começa a fazer coisas que ele não faria normalmente. Isso é muito comum na ficção científica. Você vai ter isso em Star Trek, você vai ter isso nos Zergs de StarCraft. Então isso é muito mais comum em ficção científica. E a gente está vendo isso acontecendo na série misturado com um pouco de fantasia, porque obviamente o monstro do mal, até onde sabemos, não é cientificamente criado pela ciência. Por que eu gostei de insistir na aranha? Não apenas pela figura de como o monstro está lá, mas porque a aranha, tratada por Gilbert Durand, a gente estuda dois caras, Durand e Bachelard, ela é colocada como um ser muito importante na questão da nictomorfia. Nictomorfia é quando a noite é assustadora. Em vez da noite ser super legal, nós relaxa, vê as estrelas, que fofo. Você fala, não, a noite você tem que temer, é do mal, é quando os espíritos vêm, pelo amor de Deus, você faça alguma coisa. Então, a nictomorfia tem muito a ver com a questão da aranha, porque ele vai colocar que no nosso imaginário dessas aranhas do mal, esses Beldans e tal, as aranhas, elas se tornam um corpo daquela mãe fria, é o ventre frio, ele chama. É a mãe que não pode ter filhos, então que come os seus descendentes, que prende as pessoas na sua trama, que deixa a noite do mal, que deixa a questão da sombra ser uma coisa ruim. Então, por mais que a gente possa falar de tentáculos, eu acho que a imagem da aranha pro Durand é muito importante para a gente entender como que ele se torna um mensageiro do mal. É como se ele tivesse abraçado por essa noite e essas sombras que estão dentro dele se tornaram as próprias sombras da morte, que ele carrega nele mesmo. O mensageiro do mal também é uma coisa que a gente vê em um bando de coisas, desde religião até séries. O anticristo é um mensageiro do mal. Então, alguém que tem partes humanas, ou você vê como humano, mas na verdade ele traz algo de horrível. Lembra quando a gente está falando da questão da inversão, exatamente por conta do mundo invertido? Se você pegar, existem milhões de figuras de deuses que são mensageiros, e eles são incríveis, tipo Hermes. Hermes é um dos deuses mais importantes da mitologia grega. Ele mandava os deuses para lá, mandava os deuses para cá, ele sabia dos oráculos, ele sabia de música, o cara sabia de tudo. Então é como se você pegasse essa figura do Hermes e você invertesse. Você deixasse ele, a priori, um mensageiro super bacana, nossa, a gente consegue entender a psique desse monstro, mas nossa, agora esse monstro está espionando a gente. E é exatamente isso que Stranger Things faz. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre isso. Tá. E mais uma coisa que Durand diz que tem tudo a ver com o mensageiro, hospedeiro e aranha
é que ele vai dizer que as trevas, quando se tornam do mal, elas acabam tendo características daquilo que você tem medo. Então, assim, se você tem medo de bicho, ela vai ter garra, ela vai ter, né? Você vai ver ela assim. Se você tem medo do mal, ela vai trazer essas características. E como a gente está falando da perda da ingenuidade, da catamorfia, da questão do que era bom se transformar em mal em algo muito rápido, as trevas em Stranger Things vão trazer exatamente isso. Elas são a terra corrompida, elas são a noite corrompida e elas trazem a corrupção total daquilo que é bondoso. No caso, o Will, que é uma criança super fofa. Fica ligado que segunda-feira a gente volta com mais análises de figuras míticas. Não esquece de compartilhar esse conteúdo se você curtiu, porque a gente realmente precisa da sua ajuda. Um beijo e até lá!